Olá! A pergunta que se impõe agora, em continuação às nossas questões éticas e limites à delação premiada, é saber como se impõe, ou conseguiu se impor uma lei de delação premiada se nós temos uma ética latina que rejeita a traição, talvez acima dos valores do Estado. A ideia de que o Estado seja um ente superior que paira por cima das vontades de cada um. Na verdade, essa é uma moral, é um conceito que não é absolutamente aceito por toda a sociedade. Na verdade, nós, no nosso livro, base do 3º capítulo, delação premiada, mais ou menos é o que segue nesse vídeo, delação premiada e limites éticos ao Estado, nós trabalhamos com o utilitarismo. Na verdade, fazemos uma comparação entre utilitarismo e uma ideia absoluta dos imperativos categóricos de Kant, e entremeado por duas obras também que nós vamos acabar citando e que eu então já nomino, que é a Ética Protestante e as Origens do Capitalismo, de Weber, e depois vamos trabalhar também com um pouco de literatura. Na verdade, nós estamos, grande parte do nosso direito penal latino de inspiração romano-germânica é kantiano. Apesar de Kant trazer grandes inovações para o que era a moral cristã, basicamente, os teóricos cristãos, quer dizer, Kant organiza uma lei moral muito mais sofisticada. De fato, ele traz a pena não como algo utilitário para o Estado, mas a pena como um imperativo categórico. Você conhece várias passagens, ou pelo menos já ouviu algumas referências a Kant, no Dilema da Ilha, que mesmo se houvesse um único habitante na ilha e cometesse um delito, ele deveria ser punido. Mas eu prefiro utilizar, ou eu utilizei no meu livro, uma passagem de Kant menos conhecida, mas mais ilustrativa para o que é a nossa visão de obrigatoriedade da pena e delação premiada. A questão da cobaia humana. Kant propõe, em Metafísica dos Costumes, propõe o seguinte problema. A solução dele é bastante enfática. Uma pessoa condenada à morte. A pessoa é condenada à morte por um determinado delito e ele faz a seguinte proposta ao tribunal. Ele diz assim: eu condenado à morte, sei que existem médicos precisando de um corpo, um ser humano, para uma experiência muito arriscada. Então, eu proponho um acordo ao tribunal. O tribunal aceita que eu, como réu, me submeta como cobaia humana. Se o experimento for mal sucedido, eu vou morrer, eu perco minha vida. Para mim não faz tanta diferença, já que estou condenado à morte. Se o experimento médico for bem sucedido, eu sobrevivo, os médicos ganham e, enfim, a pena não é aplicada, mas por uma boa causa. E diz Kant, seria aceito esse acordo? E a resposta de Kant é claro que não. O tribunal recusaria com escárnio, ferartum, no seu idioma original, porque, vai dizer Kant, qualquer finalidade para a pena a desnaturaliza. Olha que interessante, a pena não pode ter nenhuma finalidade funcional, coisa que o funcionalismo depois vai evidentemente superar. Mas nós ainda temos arraigado a ideia de que
A pena é um imperativo categórico, ela existe por ela própria. O que importa dizer não só uma questão moral, o que importa dizer é que quando o Estado negocia com a pena, ele negocia com uma moeda que não é dele, pelo menos na nossa cultura, ou que não pertence só a ele, pertence a cada um. Isso em termos de justiça premiada é muito interessante, justiça premial, né? Justiça restaurativa, é muito interessante porque nem sempre o Estado, a restauração é só da vítima, mas isso são outras questões, aí sim, um pouco em matéria processual. Esse absolutismo entendido da necessidade da pena como imperativo de Kant é superado no sistema anglo-saxão. Weber explica isso num livro cuja leitura eu recomendo a muitos para entender o mundo de hoje, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, porque, na verdade, o protestantismo original, o protestantismo de Lutero, não trazia a visão pragmática que traz o protestantismo já incorporado no pós-calvinismo e principalmente na cultura quaker, que é a que Weber vai analisar, que traz a ideia da religião para o trabalho e para a produtividade. A religião para o trabalho e para a produtividade é que nós temos a aceitação do utilitarismo que aparece como principal, pelo menos como inaugural, Jeremy Bentham, o inglês. E a partir daí, lendo Bentham, nós compreendemos o que é a cultura anglo-saxônica e como ela aceita que a pena possa ser dispensada absolutamente quando, isso é muito claro em Bentham, claro não, é expresso em Bentham, quando ela não tiver uma finalidade para o bem comum, o prazer geral de todos que define o utilitarismo. Nesse sentido, abrir mão de parte da pena é algo, de certa forma, natural. Abrir mão de parte da pena em nome da eficácia, do trabalho, do resultado que nos falava Weber na Ética Protestante e no Espírito do Capitalismo. Então, a hipótese que eu coloco acerca da justificativa da delação premiada é: será que a honra, o imperativo categórico, os pactos pessoais de verdade, de credibilidade, de não utilitarismo são uma moral que deve perecer em nome de uma moral eficaz? Claro que, nesse sentido, existem várias formas de abordar a realidade, principalmente, isso talvez eu fale em outro vídeo, relacionada à ideia de confiança no Estado que tem o anglo-saxão, ou num país como os Estados Unidos, em que a Constituição continua sempre a mesma, em que os golpes militares não ocorreram. Então, claro que é muito mais fácil confiar no Estado, abrir mão da verdade pessoal em nome do Estado, coisa que na América Latina é bastante difícil, né? Quer dizer, o cidadão sempre um pé atrás com o Estado. Mas a questão é, será que essa moral utilitarista é a moral do futuro? Vai se impor e a nossa absoluta será ridicularizada? É nesse sentido que eu entro na análise de uma obra literária do Dom Quixote de La Mancha, que não é o primeiro livro que eu trabalho baseado no que está ali, que é um verdadeiro espetáculo de compreensão da sociedade naquela época. O livro deve ser de 1605, salvo engano, até hoje, né? A primeira parte do livro é editada em 1605 em Valladolid, na Espanha.
Na verdade, Dom Quixote demonstra uma moral de guerra, uma moral de honra, que talvez com o tempo haja desaparecido. E por isso ele é ridicularizado. E o final do livro, quer dizer, o escárnio de Dom Quixote é famoso como o momento em que ele é consagrado cavaleiro, na verdade numa estrebaria, com prostitutas que ele entendia como damas da corte, e todas essas fusões mostravam já desde aquela época que a honra talvez fosse anacrônica. E ele desafiava então todos que encontravam em nome da honra a duelos. Duelos que estavam proibidos pelo Concílio de Trento, desde 1300 e algo. Então eu estudei, eu novamente trouxe para o estudo da delação premiada a questão que eu já havia estudado em outros momentos quando estudei intimidade e crimes de imprensa, que era a questão dos duelos entre cavalheiros, lances entre os cavalheiros, se chama na Espanha, que na verdade sempre foram questões de honra. E, para minha surpresa, grata surpresa, ao reler Bentham, reler Kant e reler Weber, os 3 livros que eu havia escolhido para tratar essa questão como eu trato agora com você, todos eles remetiam também à questão do duelo, não ao Dom Quixote. Mas é na cena final, essa eu posso falar, que não é nenhum spoiler, do Dom Quixote, em que ele cai, que ele perde o seu grande duelo contra o Cavaleiro de la Blanca Luna, é que ele cai em depressão e morre. Essa cena final, o momento em que aquele homem de honra perde o seu grande desafio, é escolhido por Cervantes para marcar a grande tristeza do livro e a questão que fica para o leitor. Será que essa nossa moral de ir contra o Estado, ir contra a lei, em nome de uma lei pessoal, não importa o que diga a norma, será que isso é o futuro? Então, esse questionamento é o que nós trazemos em 2 hipóteses. Das duas, uma. Ou o Estado entende que ele está acima da honra do cidadão, ou, de alguma forma, nós temos que nos adaptar a uma nova moral. E a nova moral é colocar a honra pessoal abaixo da eficácia do Estado, no caso da delação premiada, no combate ao delito. Combater o delito é o verdadeiro valor que o ser humano deve colocar para si mesmo. Preservar a sua promessa de segredo, de não denunciar aos companheiros, não é um valor aceitável. Essa é a ética utilitarista. Talvez seja essa a ética que o Estado nos quer impor. No meu livro são as conclusões de número 5, 6, 7 e 8. Vou ler a quinta rapidamente. É que se questionar se o ideário produtivista fará imperar o utilitarismo, como alertava Weber. O problema está em que a lógica utilitarista é a do capitalismo, mas aponta ao Estado totalitário neste caso, porque se trata de colocar o próprio utilitarismo em função do poder de perseguir e punir. O grande risco. Existe, porém, a possibilidade de se conceder que a derrocada dos duelos é parte de uma expansão de um círculo, da honra individual para a honra da pátria. Em tese, quem não exalta um duelista não pode elogiar um herói nacional caído
em combate. Todas essas questões tentam explicar para nós por que é que nós trazemos a delação premiada como um novo valor. Se ela, no futuro, será vigente ou não, o tempo dirá. Mas a explicação utilitarista, desde que assumida, é a melhor para enfrentarmos esses novos tempos do direito penal.